Tá? Então, é importante a gente saber que isso vai gerar, né, imagens com qualidade diferente, porque a energia do feixe sonoro, ela vai, à medida que ela vai caminhando no som, ela vai se distanciando da sua fonte, se ela não interagir com nada, ela continua de maneira constante. Só que existe uma perda de energia à medida em que ela interage com o tecido que ela está passando, né? Que ela está ultrapassando. E essa perda de energia, ela é decorrente de fenômenos físicos, que a gente também, quando aprende ultrassom, aprende lá que esses fenômenos são o fenômeno de espalhamento, de refração e de absorção, tá? O fenômeno de absorção, ele é ínfimo, né? Ele é uma parte muito pequena da onda sonora gerada, e essa parte ela vai interagir com as moléculas daquele tecido e vai gerar calor, tá? Teoricamente, essa geração de calor, ela não é uma geração de calor capaz de, por exemplo, de denaturar a proteína, ou de romper o citoplasma ou enfim, uma célula, tá? Então, ela não tem esse potencial de dano celular. Teoricamente, não, ok? E os outros fenômenos, como o fenômeno de refração e de espalhamento, eles vêm junto com fenômenos chamados fenômenos de desvio do som ocasionado pelas moléculas, pela interação das moléculas, e também ocasiona na molécula um fenômeno físico chamado fenômeno de cavitação. Tá? Esse fenômeno físico de cavitação, ele está relacionado com o momento de rarefação da onda. Ou seja, se a onda interage com o tecido, sofrendo compressão e rarefação para ela ir adiante, mais profundamente nesse tecido, no momento de rarefação, ela gera algum grau de afastamento molecular. E por isso que é chamado fenômeno físico de cavitação. Tá? Também, teoricamente, não tem um potencial tão grande de dano biológico à célula, porque nas frequências com as quais a gente trabalha na ultrassonografia diagnóstica, a potência do som em hertz, em decibéis, ela não é capaz, a potência do som em decibéis, ela não é capaz de afastar essas moléculas ou ocasionar uma cavitação tão grande a nível molecular para gerar, por exemplo, um dano de DNA ou um dano celular, tá? Mas, se a gente utilizar, por exemplo, o Doppler, você já está modificando a potência desse feixe sonoro gerado. Então, a potência desse feixe sonoro gerado vai ser muito próxima do que é considerado limiar capaz de gerar dano biológico à célula, tá? Então, também é um cuidado que a gente tem que ter, ainda não tem muitos trabalhos mostrando na literatura essa total segurança, por exemplo, do Doppler, durante o primeiro trimestre da gestação. É por isso que na espécie humana, eles não costumam pedir Doppler no iniciozinho da gestação, porque existe esse potencial risco de dano biológico à célula. Tá? Não tem nenhum trabalho mostrando efetivamente isso, mas tem algumas linhas que se divergem, né? Alguns pesquisadores mostram que isso pode acontecer e outros falam, não, isso não acontece de jeito nenhum. E aí a gente tem que pensar que isso tudo está acontecendo à medida que o som está caminhando, né? Está lá caminhando do campo proximal da tela, com essa onda sonora gerada de forma não uniforme, porque ela está sendo gerada por diversos elementos piezoelétricos, depois ela interage com o tecido
e ela é repassada de forma mais uniforme, tá? E o que é retornado é que não é de forma uniforme, porque é o resultado da interação do som com esses tecidos mais profundos. Então, esse retorno, ele vem de acordo com a intensidade do eco que foi gerado pela interação com esses tecidos mais profundos no campo distal, tá? O que tem disso de importante? Tá bom, entendi que no campo proximal o som caminha de uma forma e no campo distal ele caminha de outra. O que tem isso de importante? Que se no campo distal a gente tem uma forma diferente do som agir, e essa resposta ela vai depender da intensidade desse coeficiente de atenuação, né, desse eco retornado, desse coeficiente de atenuação do tecido. Então a gente tem que evitar de realizar, por exemplo, avaliações como medida no campo distal, tá? Então a gente vai usar sempre o meio da tela para avaliar. Não vai usar nem o campo proximal, nem o campo distal, porque no campo proximal você pode ter muitos artefatos e no campo distal a gente tem menor resolução, tá? Como que a gente faz para compensar essa perda de força da onda à medida em que ela caminha nos tecidos? Com o ganho, tá? A gente vai compensar com o ganho, porque lembra que eu falei para vocês que o ganho total e o ganho por setor, ele vai melhorar a sensibilidade da detecção à onda sonora. Então, por exemplo, como eu disse naquele momento, né? Se eu tenho um fígado com uma infiltração gordurosa, no campo proximal da tela, ele vai refletir intensamente. Daí, à medida em que esse som interage com esses tecidos cada vez mais profundos do fígado, essa onda vai sofrendo cada vez mais atenuação. Então, se eu mexer no ganho, eu vou ter uma resposta compensatória. Então, por exemplo, eu tenho que mexer novamente de uma forma consciente. Por quê? Imagina, né, se eu tiver esse fígado hiperecóico dessa forma, só no campo proximal, daí eu regulo a imagem e ela fica toda bonitinha, como se fosse um fígado normal. Eu falei, agora... Aí eu me sinto confortável com aquela imagem, e aí eu vou falar, agora esse fígado tá bonito. E esqueço que eu mexi no ganho. Né? Eu esqueço que eu mexi, que eu compensei a atenuação do feixe sonoro, porque esse tecido é um tecido doente, é um tecido com uma infiltração gordurosa. Então, se eu faço isso e não me dou conta de que eu estou fazendo isso, eu posso deixar de diagnosticar uma infiltração gordurosa hepática, tá? E com isso, uma série de outras situações, né? A gente está só dando esse exemplo para vocês verem como esse recurso, tudo bem, ele tem a ver com brilho? Tem a ver com brilho. Mas de que forma, né? E como que a gente vai usar? Como que a gente vai interpretar o uso dessa imagem? Então, esses equipamentos, como tem aqui o exemplo do equipamento da modelo Z5 e Z6 e o M5 da Mindray, o TGC, Time Gain Compensation, o próprio nome está dizendo, né? Compensação do ganho à medida do tempo, né? Então, à medida em que o som se caminha mais profundamente. Então, ele é um comando deslizante. Nesse aqui, no da GE também é um comando deslizante por setor e um comando geral, o botão, que é o do ganho total. E esse aqui, o ganho total, é o mesmo que a gente seleciona para o modo B. Então, o mesmo botão utilizado para selecionar o modo de imagem é o botão que a gente seleciona o ganho. E a forma como a gente vai aumentar ou diminuir o ganho também é nesse espaço aqui, tocando
né, girando com o dedo, porque ele não tem botão, esse teclado aqui ele é todo blindado, tá? Então eu vou selecionar o ganho dessa forma. E no... Opa, travou. Tá? Então, o ganho ele vai alterar a sensibilidade à detecção da resposta sonora, amplificando o retorno da onda sonora e está diretamente relacionado ao brilho. Sim, então quando as pessoas querem gravar, para que serve o ganho? Ah, o ganho serve para brilho? Sim, serve para brilho. Mas a gente tem que entender essa forma como ele compensa, né, a atenuação. E o ganho por setor, ou na imagem inteira, tá? Então, à medida em que vai caminhando, olha só aqui a tecla, né? A tecla não, esse desenho. Para baixo, vai aumentando a distância em relação à geração do som, então vai usando uma curva de ganho diferente de acordo com a atenuação do tecido que ele está interagindo.